Você anda sentindo cansaço físico, fadiga, aquela falta de energia? Aliás, como é que anda a sua memória? Sabe aquele famoso deu um branco? Você é daquela que de repente você vai fazer alguma coisa, chega num determinado lugar, pensa, opa, o que é que eu vim fazer aqui mesmo? Exatamente, aquela famosa frase, e me deu um branco, né? Às vezes a gente até volta para ver se voltando o caminho a gente lembra o que a gente veio fazer naquele momento, naquele lugar. Muito provavelmente, se você anda com problemas de memória, problemas de falta de energia, você pode estar precisando muito de uma vitamina chamada B12. Uma vitamina fundamental no período da menopausa, no período do climatério. À medida com que os anos vão passando, nós vamos perdendo B12, nós temos deficiências de B12. E não é uma vitamina muito fácil da gente adquirir através da alimentação, não. Aliás, hoje, cerca de 10% da população do mundo está com a sua B12 em dia. E você sabe que eu falo muito aqui no canal sobre as questões dos cuidados estéticos, da pele, do nosso colágeno e do quanto o colágeno ele é hormônio dependente. À medida com que a gente vai tendo perda hormonal, com que a gente entra no processo da menopausa, a gente vai também tendo uma perda maior de colágeno. E para que os nossos hormônios também funcionem de forma equilibrada, nós precisamos muito também de um equilíbrio nutricional nas nossas células. Nós precisamos muito das vitaminas em equilíbrio. E a B12 é uma delas que tem que estar ali em dia com o nosso organismo, com as nossas células, com a nossa saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os principais sintomas de deficiência da vitamina B12, suas principais fontes, formas de suplementação e mais. Vou falar também sobre leitura de exame. Valor de referência de exame não é tudo. Hoje eu vou te ensinar a como verificar se realmente a sua B12 está em dia. Então já aproveita, vai se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho de notificação, dá um joinha nesse vídeo, porque hoje o assunto tá, imperdível. Bom, vamos lá. A gente fala muito sobre a questão da vitamina B12, das suas fontes, e a gente fala muito sobre a questão dos produtos de origem animal. Que a B12 ela só se encontra em produtos de origem animal. De fato é, mas se fosse assim, não teríamos dados como esses que eu acabei de falar para vocês. Apenas 10% da população mundial, inclusive as pessoas que comem produtos de origem animal, apenas 10% estão com a sua B12 em dia. Então, afinal de contas, de onde vem a B12? Por que somente consumindo produtos de origem animal ainda não é suficiente para suplementá-la? A B12 ela é uma vitamina de origem bacteriana. Antigamente, muitas pessoas viviam em áreas rurais ou mesmo vivendo na cidade. Muitas casas tinham ali uma hortinha, né? Tinha um pezinho de maçã, um pezinho de jabuticaba, e quantas vezes você ia lá no pé e tirava a fruta direto do pé e comia, né? E consumia aquelas bactérias. Antigamente, a gente ia para o interior, tirava uma fruta do pé, a gente ia na feira, a gente ia no mercado e pegava ali uma uvinha e colocava na boca. Hoje é algo que a gente quase não faz, até porque a gente não tem tanto contato assim com o pomar de frutas como se tinha antigamente. E quando a gente vai no mercado, numa feira, a gente sabe que existem bactérias muito perigosas que podem gerar doenças graves. Então a gente tem aquele cuidado de lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos, passar álcool gel para eliminar as bactérias. E com isso a gente também elimina as bactérias que formam a tal da vitamina B12.
Os animais, eles vão comer por exemplo, a vaca, o boi vai comer um capim, eles comem essas bactérias que formam a B12, né? Uma galinha, por exemplo, ela vai comer lá a comidinha dela, a raçãozinha dela, ela come no chão, ela acaba comendo essas bactérias que formam a B12. A própria ração, muitas vezes, do gado ou de uma galinha contém suplementação de B12. Mas quem que aproveita melhor essa vitamina? Você ou o animal? Quem comeu primeiro foi ele. E quando você come os dejetos desse animal, quando você come a carne, você vai comer o que sobrou ali daquele organismo. Quem realmente aproveitou em maior quantidade foi o bichinho. Então, muitas vezes, essa vitamina que está ali na carne não é o suficiente para suplementar. Eu estava até vendo aqui um dado de um médico que eu acompanho muito, o Dr. Marcos Menelau, que eu adoro, o canal dele é ótimo, podem acompanhar aqui no YouTube também. E ele fala que uma vez ele atendeu um homem que mora na roça, que se alimentava de muita comida da terra, comendo pouquíssima carne, e a B12 dele estava ótima. Ou seja, quem vive na roça, pega uma fruta no pé, come algo que vem direto da natureza, tem mais contato com essa bactéria que forma a B12. Portanto, é muito importante hoje a gente suplementar essa vitamina. Há alguns sintomas da deficiência da B12, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, além do que eu falei da questão da memória, tem a questão da fadiga, cansaço físico, dificuldade, né, de concentração. Quem hoje não sofre com isso, né, com dificuldade de foco, de concentração? Muitas vezes tonturas, falta de ar, anemia de B12 também, formigamento ou perda de sensibilidade nas mãos, nos pés, fraqueza muscular e ossos fracos. Olha o quanto essa vitamina é importante. Você que quer ter ossos fortes, que quer combater osteoporose, você que quer melhorar a flacidez do corpo, que faz exercício físico, precisa de B12. Até mesmo, inclusive, gente, dificuldades de sono também pode estar associado à falta de vitamina B12. Essa vitamina, ela pode ficar num estoque no nosso organismo, o organismo pode estocá-la por até 5 anos. Então, muitas vezes acontece de você ficar um tempo sem tomar suplemento e nos exames ela ainda está boa, mas de repente ela cai. Então você pode até fazer pausas na suplementação, com certeza, mas de vez em quando precisa suplementá-la e acompanhá-la nos exames. Então, se você vai ao médico todo ano, faça um check-up geral e o seu médico não pede dosagem de B12, então peça para ele: doutor, por favor, nos meus exames de rotina, doutor, pode incluir para mim dosagem de vitamina B12? É bem bacana. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre suplementação, que é claro que eu vou passar aqui a fórmula de B12 que eu tomo, vou passar para vocês. E vou falar também um pouquinho sobre a questão de exame. Quando a gente vai fazer um exame de B12, normalmente vem lá o resultado do seu exame com uma dosagem que está em torno de 180 a 980. Então tem uma faixa bastante extensa. Alguns médicos, principalmente médicos mais antigos, hoje os médicos mais que trabalham numa medicina mais integrativa, médicos que entendem da parte de nutrologia, ortomolecular, eles têm uma outra visão. Mas os médicos mais antigos, muitas vezes, eles colocam ali, se você tiver com a sua vitamina B12, por exemplo, 230, o mínimo é 180, ele considera que estando dentro daquela faixa está desejável e está normal. Mas olha só, de 180 a 980, o que seria o mínimo que a sua B12 deveria estar? Na linha do meio, em torno de 500. Isso é nível seguro.
Se ela ficar muito no mínimo, qualquer problema de saúde que você tiver, você facilmente vai ter uma anemia de B12. Então, B12 numa faixa segura é a partir de 500. Depois que terminar esse vídeo, dá uma olhadinha lá nos resultados dos seus exames. B12 alta é muito melhor do que B12 baixa. A B12 alta, ela pode estar, por exemplo, de 980 a 1200, está ok. Ela é mais segura alta do que baixa. No máximo que pode acontecer com você dela estar um pouco mais alta, sua pele ficar um pouco oleosa, desencadear acne, no máximo. Já se ela tiver baixa, você pode ter uma série de sintomas, uma série de problemas, como os que eu citei anteriormente. Então, vamos dar prioridade para uma B12 mais alta, tá? Então, uma B12 a 900, 1000, 1200 está ótima, mas que ela esteja pelo menos 500, tá? Valor de referência 180, 980 é uma referência mundial do quanto que está mais ou menos a população. Níveis seguros de B12 a partir de 500. Então, se a sua estiver abaixo de 500, já vai fazendo aí a suplementação que eu vou passar para você agora. Suplementação de B12. Você vai mandar fazer ou comprar pronta, se você preferir, 1000 cápsulas de 1000 microgramas de metilcobalamina. 1000 microgramas, não é miligramas, microgramas. Existe um tipo de B12 chamado cianocobalamina. Funciona? Funciona. É boa? É boa. Porém, é uma B12 sintética. E o nosso organismo tem melhor aproveitamento com a metilcobalamina, que é uma B12 que vem de fungo. Então, ela é mais natural, mais compatível com o nosso organismo. Quanto mais natural, mais ela vai se assemelhar com o nosso corpo, melhor resultado ela vai dar. Então, anota aí a dosagem. Você vai fazer, pode fazer 90, 100 cápsulas para você tomar aí em torno de uns 3 meses, por exemplo. Toma uns 3 meses para um, toma mais 3 para um, no máximo 2, já toma mais 3 meses, que é desse jeito que eu faço, tá? Então, as cápsulas são cápsulas de 1000 microgramas de metilcobalamina. Metilcobalamina é a melhor forma de vitamina B12. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês querem mais temas como esses ou outros relacionados à estética e beleza para a mulher na menopausa, coloca aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima!